Aleluia, Pai do Senhor Jesus a todos os irmãos, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus. Irmãos, mantendo a ligação com o Senhor e as palavras que assim o Senhor tem nos trazido no dia de hoje para alimentar a nossa alma, para lavar a nossa mente, os nossos corações, é necessário que corramos para debaixo dessa luz do Evangelho, irmãos, para que possamos ser sustentados por Sua palavra e pelo Seu poder. O Senhor me trazia aqui em Lucas, no capítulo 8, na passagem do semeador, passagem muito conhecida que se encontra também em outros evangelhos, mas aqui, para abreviar, a partir do versículo 10, vai dizer assim, Lucas 8, versículo 10, e ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, aleluia, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Louvado seja Deus. E aqui ouvimos, irmãos, da boca do próprio Cristo, daquele que é a própria sabedoria, debulhando o seu conhecimento acerca da vida e acerca da diversidade dos corações dos homens nessa terra, irmãos. Acerca da luta e da batalha travada que acontece todos os dias nessa terra, quando um instrumento do Senhor, como semeador, pelo seu Espírito, lança a semente, a qual é a palavra de Deus. E essa semente ela é lançada em tantos terrenos, em tantos corações, em tantas mentes, em tantas culturas, em tantas vidas diferentes, e cada uma delas recebe de uma forma. Sabemos que o Senhor, na sua soberania, até o espírito do arrependimento é Ele que dá, como Ele fez com Faraó, que endureceu o seu coração para que o seu nome fosse glorificado e Ele manifestasse o seu poder, para que até os dias de hoje nos fosse chego ao nosso conhecimento com quão grande poder o Senhor arrancou o seu povo do Egito, das mãos de Satanás, das mãos de Faraó, que simboliza o próprio mundo. Até os dias de hoje sabemos que o Egito simboliza essa terra de sequidão, de idolatria, de engano, de pedregais. Terra onde os homens pisam na boa semente e as esmigalham como se nada fosse. Terra de espinhos, irmãos. Terra sem raiz naquela que é a palavra viva e verdadeira. Sabemos que Jesus diz que há um único caminho, e Ele se revela também como esse único e verdadeiro caminho, e Ele se revela como a própria verdade, sabendo assim nós, irmãos, que não existe outra semente a qual pode nos dar fruto para a vida eterna. Todas as religiões dessa terra, irmãos, todo o conhecimento do homem que se diz espiritual,
vai desembocar e ter a sua conclusão na vida eterna. Todas as religiões, na sua filosofia, o que importa é a salvação da sua alma. Mas sabemos que para a salvação de nossa alma é necessário, como revela as Escrituras, vivermos um novo nascimento, uma regeneração completa. E vemos, portanto, que não é uma transformação grande, como muitos ímpios nessa terra, sem a semente do Evangelho, vivem uma grande mudança, transformam seus casamentos, transformam suas vidas financeiras, transformam atitudes erradas que antes faziam e não fazem mais. Mas grande é o fermento do legalismo, que sorrateiramente rouba a semente, sufoca também a semente do Evangelho, como estava sendo narrado hoje aqui entre os irmãos e os servos de Cristo, com os exemplos, irmãos, que Jesus tem nos dado e tem dado a cada um de nós e nos trazido a compartilharmos um com os outros para que nos gloriemos no Senhor e continuamente aumentemos os nossos esforços em buscá-lo, para que também não venha a ser sufocada essa semente dentro dos nossos corações, porque sabemos que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e extremamente corrompido. Quem o conhecerá? Diz a palavra do Senhor. Quando o irmão trazia ali em Oséias, a palavra, o Senhor me levava em Oséias 4, que diz: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se apartando-se da sujeição do seu Deus. No versículo mais à frente, no capítulo 5, versículo 4 de Oséias diz: não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Irmãos, um dos grandes efeitos dessa semente verdadeira do Evangelho é nos trazer o conhecimento da verdade. Mas essa semente, quando ela começa a crescer em nossos corações, é indispensável, como diz a palavra, é sine qua non, que o homem, a mulher, comece a ordenar as suas ações nessa terra e as conformar, como diz em Romanos capítulo 12, não mais com este mundo, mas conformar com o próprio Espírito de Deus, conformar com esta luz que deve nos moldar, nos lavando de toda a escuridão que habita no coração do homem não regenerado. Como diz em Efésios capítulo 2, antes andávamos mortos em nossos pecados e delitos, e éramos guiados pelo espírito das trevas, pelo espírito das potestades do ar, que operam agora nos filhos da desobediência, que operam naqueles que não conseguem adentrar ao caminho estreito e darem fruto com perseverança. Vemos aqui, irmãos, nessa parábola uma grande luta para que a semente do Evangelho venha chegar ao conhecimento do homem. E o Senhor ainda fala aqui no início, ao qual lemos no versículo 10 de Lucas 8, que o Senhor dá a uns conhecer os mistérios de Deus, do reino de Deus, do senhorio de Deus, do verdadeiro reinar de Deus. Não existe como um rei governar o seu reino pela metade. Um rei verdadeiro necessita ter total domínio sobre o seu reinado, sobre aquilo que ele reina. Mas para outros, dado por parábolas, irmãos, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E vemos aqui quão grande é a batalha de Satanás e das trevas, que aliada à natureza nossa carnal, que já se inclina à cobiça deste mundo, aumenta
as artimanhas, traz mais o ferramentário de Satanás para que venha fazer essa manutenção desta cegueira. Com grandes pedras Satanás tem lançado no terreno das sementes do Evangelho, e quantos espinhos Satanás tem fomentado nos corações do homem, irmãos. Grande é essa luta. Vejo aqui nesta parábola, nestes pequenos versículos, Efésios capítulo 6, que nos exorta a fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, nos mostrando que Ele é a única fonte que pode nos capacitar, nos corroborar, como gosta o varão, nos fortalecer, nos alimentar contra os espinhos, contra as pedras, irmãos, para que não venha a ser sufocada a semente do Evangelho que já tem nos sido semeada por graça e por misericórdia. Ah, irmãos, como poderemos amar a Deus sobre todas as coisas, como a palavra nos diz, amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, se não conhecemos a Deus, muito menos ainda se nem prosseguimos em conhecer o Senhor. Quão duro é o coração do homem. Sabemos que a palavra diz que o Evangelho, quando está em oculto, ele está para os que perecem, para os que estão nos caminhos das trevas, nos caminhos de morte, naqueles que ainda se fazem amigo do mundo, por mais que se digam amigos de Deus, as suas obras são de amizades com o mundo, gostam do mundo, amam o mundo, não ordenam as suas ações, como estava falando em Oséias, como relatado no livro do profeta, desde que o mundo é mundo, amaram mais as trevas do que a luz e não vieram para a luz para que as suas obras não fossem reprovadas, diz o Senhor em João no capítulo 3, versículo 19, esta é a condenação, este é o juízo, esta é a leitura, é a sentença do coração do homem, que somente pode ser libertado à luz da palavra. E o Senhor, irmãos, mais à frente na continuidade deste versículo aqui em Lucas 8, vai dizer no versículo 16, assim que ele conclui esta parábola: e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não há de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. O Senhor aqui novamente diz: vede, pois, como ouvis. Ele mais acima, no versículo 8, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que venhamos inclinar os nossos ouvidos, irmãos, verdadeiramente, com coração sincero, sem a cera. A palavra sincera, ela vem da raiz da sua origem, da época das máscaras, quando fazia, certa vez pesquisando a origem desta palavra, a cera que cobre o nosso rosto, de darmos uma entrega, uma adoração ao Senhor verdadeira. Assim deve ser a nossa face diante de Cristo, os nossos corações, sem a cera das nossas opiniões, dos nossos enganos, das nossas conjecturas e das nossas opiniões formadas por colunas rachadas, por cisternas rotas, furadas, irmãos, aonde a água da vida escoa, aonde a semente do Evangelho é sufocada, e moldamos a semente do Evangelho segundo a nossa opinião. Assim age o homem desde que o mundo é mundo. E o orgulho do homem, para que não venha ter que abrir mão, como Jesus nos convida, para que não venha ter que renunciar aquilo que ele gosta, aquilo que ele ainda flerta, ele persuade a si mesmo, ele deturpa, ele desforma a massa do Evangelho com fermentos variados
disponíveis na mesa desse mundo, a qual são servidos pela mão do próprio diabo, e os homens, sem enxergar, porque permanecem em trevas, pegam e usufruem dos fermentos que estão disponíveis na mesa deste mundo, carregados pela mão de Satanás. Assim o Senhor nos diz nesse dia de hoje. A que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, mas indo por diante são sufocados com os cuidados dessa vida. Eu não tenho tempo, mas é que eu trabalho demais, mas é que eu já durmo tão tarde e tenho que acordar tão cedo, mas é que a roupa para bater, a louça para lavar, final de semana eu vou receber os meus amigos e a minha família, e a comida que eu tenho que fazer, e o carro que eu tenho que quitar, e a casa, o sonho de comprar, de fazer, de edificar, de constituir. Todos nesta terra correm para uma coroa, mas para uma coroa corruptível, diz a palavra. E assim, nesse entendimento, irmãos, que venhamos também a multiplicar os nossos esforços, pelo menos paralelamente aos esforços que temos com as coisas desta terra. Sabemos que deveria ser multiplicadas vezes mais para o Senhor, Rei dos Reis, Senhor de nossas vidas, aquele que nos permite até termos o fôlego e despertarmos pela manhã. Diz a palavra que nem temos a capacidade de nós mesmos de pensarmos alguma coisa. Se Deus assim não nos der esta capacidade, irmãos, de pensar, de raciocinar, de entender a Escritura Sagrada que é revelada pelo Evangelho, mas Satanás, ele engana, ele cega o entendimento dos incrédulos através dos cuidados, através das riquezas, através dos momentos prazerosos, das migalhas desta vida e destes momentos que são como um vapor, que logo que aparece some, são fugazes, são efêmeros. Mas o homem enganoso e cobiçoso de migalhas, ele se entrega a esses espinhos, permitindo que a palavra venha a ser sufocada e não cheguem ao conhecimento da verdade, porque verdadeiramente, se Cristo nos libertar, irmãos, então estaremos libertos de todo engano, de toda escuridão, de toda cegueira. Por isso, irmãos, nos esforcemos em sermos verdadeiras lâmpadas, não debaixo da mesa, mas no alto, para que dê luz a todos aqueles que ainda caminham nas trevas, e oremos para que o Senhor venha agregar aqueles que ainda hão de ser agregados no aprisco do bom pastor. Louvado seja Deus. Encerrando aqui em João 15, aonde vai alimentar, corroborar, fortificar mais ainda o entendimento do Evangelho, aonde o Senhor mais uma vez faz a declaração da sua essência divina, poderosa, onipresente, onipotente e onisciente. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra, pela semente, pelo Evangelho, pelo conhecimento da verdade, pelo convite a vivermos verdadeiramente a renúncia que nos é imposta para estarmos achados nesta videira, irmãos, e darmos fruto para a vida eterna, porque o que nos adianta ganharmos o mundo inteiro, os prazeres, os cuidados, os bens, as edificações, os empreendimentos desta terra, e perdermos a nossa alma, perdermos a nossa comunhão com Deus, perdermos a frutificação desta semente verdadeira. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, há uma comunhão, há uma unicidade, irmãos. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E caminhamos, irmãos, em direção a esta união verdadeira que, principalmente pelo Evangelho de João, o Senhor nos convida diversas vezes.
na medida e na proporção do conhecimento de Deus. À medida que navegamos nas páginas dessa escritura sagrada, pegamos cada peça desse quebra-cabeça do Evangelho, e essa luz ela vai aumentando como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Louvado seja Deus. Provérbios 3:21 vai dizer: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento para entregar a oportunidade. Louvado seja Deus. Aqui no capítulo 1 de Provérbios, ele já vem novamente trazendo mais um retrato atemporal que retrata até os dias de hoje com perfeição a cultura que vivemos, o coração do homem que é inclinado ao mal desde que o mundo é mundo e a necessidade de estarmos em sua presença. Versículo 20: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, como Jesus naquele momento a qual recitava a parábola do semeador. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que eu vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve a quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Mais à frente, versículo 29, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Que o Senhor, irmãos, nos livre de todas as pedras, de todos os espinhos deste mundo, para que possamos dar fruto com perseverança e fruto até o fim, porque o que importa é darmos fruto na presença do Senhor. Ele nos nomeou para irmos e darmos fruto, a fim de que o fruto permaneça, para que o nome dele seja glorificado. E eu agradeço assim essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia.